Meus amigos, finalmente estreou a terceira e última temporada de Round 6, tá? E no vídeo de hoje a gente vai comentar tudo a respeito desse final maluco que foi dessa temporada, velho. E eu já adianto pra vocês que Round 6 não acabou, tá? Teremos mais séries de Round 6 em breve, mas depois eu falo. Mas e aí, o que o Ji-hoon, ele quis dizer com as suas últimas palavras sobre os cavalos? E aquela xamã lá que simplesmente previu o fim do Ji-hoon? E a Noel, né? Será que ela finalmente encontrou a filha dela na China? Cara, até o irmão da Sae-bik, ele finalmente se encontrou com a mãe, que era uma ponta que eles deixaram solta lá na primeira temporada, e só agora que eles foram resgatar. E obviamente a Cate Blanchett aparecendo lá no finalzinho, na última cena da terceira temporada, como a nova recrutadora do Round 6, só que dessa vez nos Estados Unidos, cara. Pra quem não sabe, vai ter uma nova série, um spin-off de Round 6 ambientado nos Estados Unidos, e eles já meio que deixaram essa pista pra gente em breve desenvolver, e a gente vai comentar sobre tudo isso, sobre o final explicado da terceira e última temporada de Round 6. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz, e cara, não tem como começar a falar sobre esse final da terceira, que foi completamente maluca, né, temporada de Round 6, com uma reviravolta que eu, pelo menos, meio que imaginava, mas não dessa forma, que é justamente a Cate Blanchett aparecendo no final da terceira temporada, tipo, dando a entender que Round 6 vai continuar. A série não acabou, tá? Pois antes dos créditos finais da terceira temporada, uma cena curiosa chama a atenção, que é a Cate Blanchett, que interpretou a Hela, né, em Thor Ragnarok, surge caracterizada como a icônica recrutadora vivida pelo Gong Yoo. Ela participa, né, do famoso jogo de recrutamento, que é o da Kij, enfrentando o homem e dando ele tapas a cada tentativa frustrada de virar os envelopes. Mas é o que eu disse anteriormente, isso daí não é o acaso. Eles vão desenvolver isso em breve na nova série de Round 6, que já está em desenvolvimento pela Netflix. Não temos ainda muitos detalhes sobre essa nova série de Round 6, mas temos duas confirmações. A primeira é que a série vai se passar nos Estados Unidos, tanto é que essa cena final se passa justamente nos Estados Unidos. E segundo, que quem vai dirigir essa nova série de Round 6 vai ser o David Fincher, aquele mesmo lá do Clube da Luta. E como vimos no final dessa cena, o In-ho, né, o frontman, ele foi até os Estados Unidos entregar os pertences do Ji-hoon para a filha dele. Ou seja, ele já está nos Estados Unidos, dando a entender que a próxima série de Round 6 de fato vai ser ambientada nos Estados Unidos, cara. A gente não sabe ainda, né, se a atriz, a Cate Blanchett, ela de fato vai ser a protagonista, se ela vai ter uma importância muito grande nessa nova série, mas fato é que ela deve sim aparecer, e isso daí é uma pista, cara, é um indício do que vem a seguir. Round 6 não acabou. Em breve teremos novidades, velho. E o criador da série, né, que é o Young, ele também já revelou ter planos para um spin-off ambientado entre as temporadas 1 e 2, focado nas atividades dos recrutadores, do Capitão Park, dos oficiais e dos homens mascarados durante aquele período. Mas isso daí já é outra ideia, já é outra série, outro spin-off que eles querem fazer. Mas calma que em breve, amanhã, talvez ainda hoje, eu vou ver se vai dar tempo, eu vou fazer um vídeo comentando apenas o futuro de Round 6, né, as novas séries confirmadas, o que vai acontecer nessa nova série aí ambientada nos Estados Unidos. Eu vou comentar sobre o futuro da franquia no próximo vídeo, não nesse. Esse aqui a gente vai focar no final da terceira temporada. E considerando o sucesso do Gong Yoo da versão original, não seria surpresa ver a Netflix escalar uma atriz de peso como a Cate Blanchett para atrair o público no remake americano. E apesar de ainda não haver confirmações oficiais sobre o futuro da franquia, a possibilidade de contar com a Cate aumenta bastante a expectativa em torno do novo projeto, cara. Como vai ser ambientado nos Estados Unidos, e a gente sabe que lá é onde tá a nata dos atores hollywoodianos e enfim a galera que é gigante, mano, Cate Blanchett é só o início. Possa ser que outros nomes de peso em breve sejam anunciados nessa série que, pô, com certeza vai ser um sucesso absurdo de Round 6. Agora vamos voltar aqui um pouquinho nesse último episódio pro grande clímax, digamos assim, que foi o sacrifício do Ji-hoon. Eu já vinha comentando com vocês semanas após semanas, meses após meses, que isso provavelmente iria acontecer na última temporada, cara. Eu de verdade não imaginava um final de Round 6 sem com que o Ji-hoon ele se sacrificasse em algum momento, seja por alguém, por um grupo, em prol de algo, mas ele tinha que se sacrificar. Não existia nenhum cenário que esse cara entrasse de novo nos jogos pela segunda vez e saísse vivo de novo. E pior, vencesse os jogos. Quer dizer, de fato ele venceu, né? A 222, a bebezinha ficou com um grande prêmio, mas quem venceu de novo no final das contas foi o Ji-hoon. Mas é claro que tinha que ter o sacrifício do herói, né, cara? É a jornada. Porém, notem que as últimas palavras do Ji-hoon, né, antes dele se jogar, tem um significado muito grande e remete à primeira temporada, tá? É uma referência. Ele diz o seguinte: não somos cavalos, somos pessoas. E aí ele termina dizendo: os humanos são... e ele simplesmente cai. Cara, como assim os humanos são, sabe? Como é que é essa frase e o que isso significa? Qual o peso disso? Pois logo na primeira temporada, o Ji-hoon aposta tudo em uma corrida de cavalos, sonhando em ganhar uma bolada e sair do sufoco financeiro. Só que, ironicamente, ele acaba virando um cavalo também, sendo usado como peça num jogo brutal, onde os poderosos fazem suas apostas em pessoas como se fossem animais de corrida, cara. Essa é a referência. E na primeira temporada, o frontman disse o seguinte pro Ji-hoon: aqui você também aposta em cavalos. Só que no caso dos cavalos, aqui são seres humanos.
humanos. E tudo isso jogando na cara do Ji-hoon, né? O quanto os jogadores são tratados como objetos de diversão pros ricos. E assim como os cavalos, os participantes acabam obedecendo, lutando e se superando, né? Sem sequer lembrar que tem direitos, vontades ou dignidade, cara. São descartáveis mesmo. E aí no grande clímax, as últimas palavras do Ji-hoon foi um protesto do personagem, né? Cá entre nós, ele se virou pros poderosos, que ele sabia que ali em cima estavam os VIPs, né? A galera rica, vendo ali os últimos momentos daquele jogo brutal. E ele simplesmente disse, ó, não somos cavalos, somos humanos. E em uma das falas mais marcantes da primeira temporada, o Ji-hoon, ele encara o frontman e diz o seguinte: eu não sou um cavalo, eu sou uma pessoa, e por isso quero saber quem são vocês e como conseguem fazer coisas tão cruéis com outras pessoas. Só que mesmo assim, depois de passar por tantas experiências extremas, né, boas e ruins, o Ji-hoon parece abalado e confuso com o que pensa sobre os próprios seres humanos. Por isso, quando ele tenta concluir o seu raciocínio, né, dizendo os humanos são, ele simplesmente trava, sendo que o próprio sacrifício do Ji-hoon, no final das contas, já tinha sido anunciado lá atrás pela Xamã, aquela mulher mesmo lá loucona. Ela anunciou o fim do Ji-hoon e ninguém percebeu, velho, porque a segunda temporada de Round 6 trouxe uma cena meio enigmática, mas cheia de significado. A Xamã, né, que é a Seon-Yu, ela diz ao Ji-hoon que ele só chegou até ali porque ele tinha um propósito a cumprir. E o curioso é que enquanto falava isso, ela olhou diretamente para Jun-hee, o que acabou dando a entender que o destino do Ji-hoon estaria ligado a ela de alguma forma. E de fato estava, né? Só que não a ela, e sim ao bebê. E durante a série, a Xamã parecia viver no mundo da lua, né? Como se estivesse desconectado da realidade. Só que no fim das contas, as palavras dela realmente se concretizaram. A profecia dela meio que aconteceu, porque de fato Ji-hoon tinha um grande propósito ao estar ali dentro novamente, que era proteger o bebê da Jun-hee. E no comecinho da terceira temporada, né, o Ji-hoon, ele quase se perde de vez, né? Dá pra ver que ele estava começando a se tornar alguém frio e impiedoso, quase como o próprio frontman. E um sinal disso é quando ele acaba matando o Daewoo na brincadeira de esconde-esconde, o que mostra o quanto ele já estava flertando com a falta de ética, né? Só que diferente do frontman, o Ji-hoon ainda tinha um resto de compaixão dentro de si. Ele teve a chance de acabar com os outros jogadores durante o sono, né, como o frontman sugeriu, só que ele não fez, ele recusou. Se ele tivesse aceitado, não seria diferente do Myung-gi, né? Aquele que foi capaz de até colocar a vida do próprio filho em risco só pra vencer no final das contas. Cara, o que eu fiquei com raiva do 333 nesse final da terceira temporada não tá escrito, mano. Ele quase joga o bebê lá embaixo. Se ele jogasse isso aí, eu parava de assistir a série na hora. E cara, foi justamente o apego que o Ji-hoon, ele tem à humanidade, aos seres humanos como um todo, que fez com que ele se sacrificasse pra poder salvar aquele bebê, mano. Esse gesto no final tem um peso tão grande, um significado tão grande, que é muito complexo, velho. No final, ele pareceu entender que depois de tudo que passou, talvez nunca consiga encontrar uma paz interior, mas existe uma esperança. Aquele bebê pode representar uma nova chance, um possível fim para os ciclos de violência alimentados pelos jogos, né? Talvez crescendo em um mundo melhor do que o Ji-hoon conheceu e experimentou. Sendo que esse desfecho da terceira temporada lembra muito o final lá da primeira. É o que eu disse, esse final da terceira tem muitos paralelos com a primeira temporada, muitas referências. Pois assim como aconteceu com Sang-yu, né, o Ji-hoon, ele percebe o peso das suas escolhas e opta por deixar que outra pessoa siga em frente com o prêmio. E no final, o irmão de Sae-bik, né, o Cho, ele se reencontra com sua mãe. Vocês lembram dessa garota, né, Sae-bik, lá da primeira temporada? Agora que eles foram amarrar essa ponta solta que eles deixaram nas últimas duas temporadas. Finalmente concluíram, cara. Esse final foi redondinho, cara. Eles não deixaram nenhuma ponta... Quer dizer, só teve uma ponta solta que eu vou comentar mais pro final desse vídeo aqui. Mas tirando isso, final redondinho, velho. Afinal, Sae-bik, né, foi uma das personagens mais marcantes da primeira temporada. E mesmo tendo saído da história, ela reaparece brevemente em um momento especial. E na terceira temporada, quando o Ji-hoon está à beira de tomar uma decisão terrível, né, eliminar os outros participantes enquanto dorme, ele escuta em sua memória a voz de Sae-bik dizendo o seguinte: você não é um monstro. E foi justamente essa frase que fez com que o Ji-hoon não cometesse uma atrocidade enquanto a galera dormia. Cara, se o Ji-hoon ele fizesse aquilo, ele literalmente estaria se tornando o novo frontman, né? As teorias que a gente tinha de que o Ji-hoon no final seria o grande líder, a grande ameaça da vez, ele iria herdar o manto do Inho, do frontman. Cara, se ele fizesse isso lá no dormitório, se ele apagasse geral, ele seria o novo frontman. E essa lembrança, né, da Sae-bik acaba sendo essencial para fazer ele repensar suas ações e segurar o lado mais sombrio que estava surgindo dele, né? E mais adiante temos uma cena emocionante no aeroporto, né, que é o irmão mais novo, como eu disse, da Sae-bik, né, o Cho, que ele aparece acompanhado da mãe da Sang-yu, que vinha cuidando dele desde o fim da primeira temporada, e também do agente que ajudou os refugiados lá. E o grande sonho da Sae-bik era reunir sua família. Ela entrou no jogo justamente para conseguir dinheiro e tirar os pais da Coreia do Norte. E por mais que a Sae-bik já não esteja mais ali entre eles, mas cara, a parte desse sonho se tornou realidade, né? Ela só não tá presente, mas no fim das contas ela conseguiu o que ela mais queria. A mãe dela finalmente chega à Coreia do Sul e se reencontra com o Cho, né? Então os dois se abraçam num momento cheio de emoção e eles ainda sentem a ausência dos outros membros da família. Mas agora ao menos eles têm um ao outro, né? Cara, isso daí é um lembrete de que o sacrifício da Sae-bik
não foi em vão, que no final ela conseguiu o que ela queria, embora não estivesse presente, mas ela conseguiu. E algo interessante também, meus amigos, é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar desse final ainda de Round 6, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar muita ideia, tá? Sobre Round 6, ainda mais agora que acabou. Eu tô postando conteúdos exclusivos no meu Insta, que eu não trago aqui pro canal, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Sim, Geek, mas pera aí, por que o frontman lá no final, né, o Win-Ho, ele deixou o bebê com o policial, que no final das contas é o próprio irmão dele, né? Por que ele deixou a criança com ele? Pra ele poder criar? Porque ele estaria em boas mãos? Cara, a relação entre os irmãos Jun-Ho e Min-Ho sempre teve muito peso emocional em Round 6, pois desde cedo ficou claro que o Win-Ho se importava de verdade com o Jun-Ho, a ponto de doar um rim pra ele. Só que as dificuldades da vida acabaram separando os dois, né? E sem conseguir arcar com os cuidados da esposa doente e afundado em dívidas, o Win-Ho acabou entrando no 28º torneio do Round 6. E na terceira temporada a gente descobriu um detalhe sombrio de sua vitória, né? Pra sobreviver, ele matou todos os outros participantes enquanto eles dormiam. Isso mostra o quanto ele foi empurrado, né, pra além dos limites morais, perdendo sua humanidade ao longo do caminho, cara. Só que no final da terceira temporada, não sei se vocês tiveram essa interpretação também, mas eu percebi isso, o Win-Ho, ele meio que percebeu que existe seres humanos ali no meio daqueles jogos. Não são seres completamente descartáveis. Existe bondade naquelas pessoas. Ele percebeu que nem todos são egoístas e cruéis como os jogos fazem parecer, porque a ideia é essa, quando você joga aquela galera lá dentro dos jogos, eles brigam entre si e se matam, parece que eles são completamente descartáveis e egoístas, mas nem todos. Lá tinha um que não era assim. Ele vê através do próprio irmão e do Ji-Hoon que ainda existe bondade nas pessoas, e é justamente o sacrifício do Ji-Hoon que desperta essa reflexão nele. O Win-Ho, ele entende que os jogadores não deveriam ser usados como peças em um jogo doentio criado por uma elite corrupta, né? E é por isso que ele toma uma decisão interessante, né? Ele chega lá, ele pega o bebê, ele salva, porque se ele não fizesse isso, ninguém iria fazer, tá? Ninguém ali da organização iria aparecer pra salvar a criança, tinha que ser ele, senão o bebê ia morrer lá com a explosão da ilha. Então ele tira o bebê da violência daquele mundo e o entrega à casa do Jun-Ho, do seu irmão, alguém em que ele sabe que pode confiar. E mais do que isso, ele deixa também o dinheiro do prêmio, né, como forma de garantir um futuro melhor pra criança e talvez com uma tentativa de redenção com o próprio irmão, né? É o que eu falei, não sei se vocês perceberam isso, mas no final eles meio que quiseram fazer uma redenção pro frontman, né? Como se ele enxergasse aquilo como se fosse algo errado a partir de agora, como se ele não quisesse mais fazer parte daqueles jogos. Vamos ver a continuação disso em breve, né? Nessa nova série aí, no spin-off, será que o Win-Ho, ele vai aparecer? O frontman? Eu acho que sim, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo comentando sobre o futuro da franquia. E embora a série não mostre muito, né, sobre a vida do Win-Ho depois dos jogos, vemos que ele fica claramente incomodado ao notar que a personagem da Cate Blanchett está recrutando novos jogadores para um Round 6 nos Estados Unidos. Ou seja, isso indica que ele, ao ver que o Ji-Hoon fez, finalmente entendeu que esse ciclo de violência precisa acabar. Será que o Win-Ho, ele vai tentar impedir os jogos na nova série do Round 6 nos Estados Unidos? Eu vi que eles deixaram essa ponta solta, tá? E pra mim eles vão responder isso em algum momento. Eu espero que seja nessa nova série, né? Vamos torcer aí. Sim, Geek, mas por que o policial, ele não atirou no próprio irmão? Ele não atirou no Win-Ho, no frontman, lá naquela cena final que ele tava lá em cima no vidro. Afinal, o Jun-Ho, ele chega ao local dos jogos justo no momento em que o Win-Ho está prestes a sair com o bebê. Essa coincidência cria a chance perfeita para que ele impeça o irmão e até confronte ele de forma definitiva, né? Mas mesmo tendo a oportunidade, o Jun-Ho escolhe não fazer isso. Ele decide poupá-lo, assim como o Win-Ho fez com ele na primeira temporada. E apesar de toda a frieza que o Win-Ho demonstrou ao longo da série, primeiro como jogador e depois como enigmático frontman, fica claro que ele nunca deixou de sentir algo verdadeiro pelo irmão, né? Esse sentimento, mesmo cheio de conflitos, ainda existe, cara. E o Jun-Ho, o policial, naquela cena final lá em cima, com a arma apontada, ele percebeu isso, cara. Ele percebeu que devia uma pro irmão, porque o irmão poupou a vida dele lá no final, né? Querendo ou não, deu um tiro no ombro e o Capitão Park depois apareceu pra poder salvar, a pedido de quem? Do frontman, do Win-Ho, do irmão dele. No fim da terceira temporada, a gente vê o Jun-Ho dividido, né, entre o dever e os laços familiares, um dilema que traz muito mais profundidade ao desfecho da temporada. Agora, uma ponta solta que eles deixaram, isso daí a gente tem que comentar, porque simplesmente não teve uma resposta, é a personagem da Noel, aquela guarda número 11 lá, disfarçada, que no final das contas a gente não sabe se ela conseguiu ou não encontrar a filha dela na China. Pois durante a investigação dos registros, né, dos guardas no local dos jogos, a Noel acaba descobrindo algo inesperado. Tem documentos sobre ela ali, e ao vasculhar essas informações, ela se depara com a notícia devastadora: a sua filha teria falecido. E a dor dessa revelação é profunda, cara, deixando a Noel completamente abalada. E mesmo assim, o gesto do Ji-Hoon, que arriscou tudo pelos outros, inspira a Noel a não desistir. E tocada pelo exemplo dele, ela decide seguir em frente e tentar retomar sua vida fora daquele ambiente de horror, velho. E é justamente aí que entra uma nova esperança, né? Que aquele detetive particular ligou pra Noel pra dizer que viu uma pessoa que tem a descrição de uma pessoa na China que bate com as informações
informações da filha dela desaparecida. Então, movida pela possibilidade do reencontro, a Noelle, ela embarca em uma nova jornada disposta a descobrir se a menina realmente ainda está viva, cara. Só que a série, propositalmente, opta por deixar isso em aberto, né? A gente não sabe se ela de fato encontrou, se ela não encontrou, e aí fica aquilo, né? Será que eles vão responder isso um dia? Será que nesse novo spin-off eles vão resgatar alguns personagens do Round 6 original e colocar no Round 6 dos Estados Unidos? Eu acho que pelo menos o In-Ho, o frontman, ele deve aparecer nessa nova série dos Estados Unidos. De alguma forma ele deve aparecer. Mas, cara, depois de tudo que passou, a personagem dela, né, merece uma segunda chance, né? Então será que veremos isso no spin-off de Round 6? Ela reencontrando a filha? Comenta aí embaixo o que vocês acham, o que vocês acharam desse final como um todo, né? Essa última temporada, que pra mim é disparado, talvez a melhor temporada da série, cara. É 10/10, mano. Fechou redondinho, mano. Perfeita a temporada. Eu ainda vou fazer o vídeo de análise completo, tá? Aqui é só comentando o final mesmo. Mas comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ler e responder todo mundo. Siga, que no final das contas, quem foi que sobreviveu nessa bagaça, né? Quem foi que saiu vivo dos jogos? Quem que tá vivo pra poder contar a história, digamos assim? Pois no final da terceira temporada, poucos personagens conseguiram sair vivos, né? Só que alguns sobreviventes marcaram entre os jogadores principais. A começar pelo bebê, né? A jogadora 222, ela escapa com vida graças ao sacrifício do Ji-Hoon, que garante a segurança da criança, mesmo colocando sua própria vida em risco. O jogador 246 também consegue sobreviver, e isso só é possível por causa da Noelle. Ela atira nele de propósito, né? Uma parte do corpo que não oferece risco de morte e finge estar colocando o esquema dele no tráfico de órgãos dos guardas, né? E no final mostra ela se reencontrando com eles dois, né? E ele não reconheceu ela. Olha só que coisa interessante, ele tava pintando ela durante esse tempo todo, juntamente com a filha, né? Que tava doente, mas parece que ela tá melhor. Ela se recuperou, conseguiu vencer a doença que ela tinha, e a Noelle meio que ficou feliz no final das contas, né? Tirando a parte da filha dela, mas o ciclo dela meio que se encerrou, né? Ela conseguiu o que ela queria, que era salvar a vida daquela menina. E cara, no final das contas, durante boa parte da série, é fácil ver o Frontman como o grande vilão de Round 6, mas ao nos aproximarmos do final da terceira temporada, passamos a enxergar o In-Ho sob uma nova luz, né? A gente descobre que ele também foi apenas mais um jogador, alguém desesperado por uma chance de mudar sua vida e ajudar sua família. E no começo ele viu jogos como uma saída, uma forma de salvação, e não como um ato cruel. E o problema é que aos poucos esse desejo de sobreviver foi tirando dele o senso de empatia e moralidade. O In-Ho, ele acabou se afastando de quem era e mergulhando no fundo no sistema. Ele se perdeu ao acreditar que tinha algum controle, mesmo que isso custasse sua consciência. Sendo que essa trajetória do In-Ho, né, ou então Frontman, como vocês preferirem chamar, mostra que ninguém se torna do mal da noite pro dia, cara. Existe todo um processo de traumas, de perdas que leva a pessoa até aquele ponto. E por outro lado, a jornada do Ji-Hoon, nosso outro protagonista, oferece um contraste poderoso, pois mesmo enfrentando inúmeras provações, ele decide se sacrificar, e com isso se torna um símbolo da resistência. Um só jogador com coragem e empatia consegue abalar um sistema inteiro construído sobre exploração e desumanização. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam desse final de Round 6? E não para por aqui não, tá? A gente vai responder outras perguntas, vamos comentar sobre o futuro da franquia no próximo vídeo, então se inscreva aqui para não perder. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!